Esse restaurante não é para qualquer público. Procure em outro lugar. Ela chegou de roupa de academia, cabelos cacheados soltos, sem sapato caro, sem bolsa de grife. Entrou no restaurante mais elegante da cidade, como quem entra em qualquer lugar, porque para ela era exatamente isso. O gerente a olhou de cima a baixo, disse que aquele restaurante não era para qualquer público e mandou as duas procurarem outro lugar. Ela foi, sem gritar, sem chorar, sem dizer uma palavra a mais. Mas, antes de sair, olhou para ele uma última vez. Não era o olhar de quem tinha sido humilhada. Era o de quem já sabia exatamente o que faria quando voltasse. Se você gosta de histórias em que a arrogância cobra um preço alto, já deixa o seu like. Porque o que esse gerente fez nos próximos minutos mudou a vida dele para sempre. Era uma sexta-feira comum no restaurante Ferreira. As mesas estavam todas ocupadas. Toalhas brancas engomadas, taças de cristal, aquele murmúrio controlado de gente que aprendeu a falar baixo em lugares assim. O tipo de ambiente onde tudo parece calculado. A luz, o espaço entre as mesas, até o jeito que os garçons pisam no chão. Nada ali parecia acidental. Leonardo circulava pelo salão com a desenvoltura de quem conhece cada centímetro do lugar. Terno sem amasso, cabelos molhados de gel, um nó de gravata sempre no mesmo ponto. Ele tinha um jeito de se mover entre as mesas que ele mesmo chamava, quando estava de bom humor, de presença. Os garçons chamavam de outra coisa entre si, mas nunca na frente dele. Era quase 12:30 quando ele viu as duas mulheres se aproximando pela calçada. Alice e Priscila chegaram do jeito que chegam duas amigas que acabaram de sair da academia, animadas, sem pressa, conversando ao mesmo tempo. Leggings escuras, tênis de corrida, cabelos presos. Priscila ainda segurava a garrafa d'água. Alice ria de alguma coisa que Priscila tinha acabado de dizer. Nenhuma das duas prestou atenção no homem parado perto da entrada, observando. Leonardo avaliou em silêncio. Os olhos desceram devagar, da cabeça ao tênis, e subiram com a resposta já formada, antes mesmo de elas chegarem à porta. Ajustou o paletó com 2 dedos, um gesto pequeno e automático, e caminhou em direção às duas, com a postura de quem está prestes a resolver um problema. "Posso ajudar?" A voz saiu calibrada, educada na superfície, completamente fria por baixo. Alice sorriu com naturalidade. "Sim, queríamos almoçar. Uma mesa para 2 pessoas." Leonardo não respondeu de imediato. Deixou o silêncio durar 1 segundo a mais do que precisava. O tipo de silêncio que não é esquecimento, é escolha. Os olhos pousaram em Priscila, na pele, nos cabelos volumosos ainda com o calor do treino. Ficaram ali por um instante que todo mundo que estava perto notou. Depois voltaram para Alice, com a expressão de quem acabou de confirmar alguma coisa. "Aqui não é para qualquer público." Alice piscou. "Desculpe." Ele não recuou. Inclinou levemente o tronco para frente, como quem se prepara para explicar algo óbvio a alguém que ainda não entendeu. "Nós preservamos o perfil dos nossos clientes." Fez um gesto discreto em direção ao salão. As mesas ocupadas, as taças, a luz baixa. "As pessoas aqui pagam caro para ter uma experiência específica. Não quero criar constrangimento para nenhuma das partes." Uma garçonete que passava com uma bandeja travou o passo. Na mesa mais próxima da entrada, um casal parou de falar ao mesmo tempo. A mulher olhou para o marido. Ele olhou para o chão. "Por favor", disse Leonardo com a voz de quem acha que está sendo gentil. "Procurem outro restaurante. Tenho certeza que vão encontrar algo mais adequado." O salão estava em silêncio. Não o silêncio elegante de antes, aquele murmúrio controlado de quem aprendeu a falar baixo. Era outro tipo de silêncio. O silêncio pesado de quando todo mundo ouviu e ninguém sabe o que fazer com o que ouviu.
Priscila abriu a boca. Alice tocou levemente no braço dela. Só isso, não com raiva. Com uma calma que era diferente de resignação. Era o tipo de calma que vem depois de uma decisão, não antes. Alice olhou para Leonardo por um momento curto, direto, sem pressa, e disse apenas, certo. Virou as costas. Priscila foi junto. A porta do restaurante fechou atrás delas com o barulho completamente comum de uma porta que fecha. Leonardo ficou parado por 2 segundos, endireitou o paletó e voltou para o interior do salão com a expressão satisfeita de quem acha que fez exatamente o que precisava ser feito. Ninguém na equipe disse uma palavra. Alguns olharam para o chão, outros fingiram estar ocupados com alguma coisa nas mãos. O chefe, que tinha visto tudo pela fresta da porta da cozinha, a cena inteira desde o momento em que Leonardo avaliou as 2 mulheres na calçada, ficou parado com a espátula na mão por alguns segundos. Depois virou e voltou para o fogão em silêncio. Tinha visto cenas parecidas antes, nunca tinha dito nada. A culpa disso também pesava em algum lugar que ele preferia não nomear. Do lado de fora, Alice e Priscila caminharam devagar até a lanchonete da esquina. Pediram 2 sucos. Sentaram perto da janela que dava para a rua. Priscila ficou quieta. Conhecia a amiga bem o suficiente para saber a diferença entre quando ela está com raiva e quando ela está calculando. Aquilo ali era cálculo. Alice tomou o suco em silêncio. Olhou para a calçada, para os carros parados no sinal, para o movimento comum de uma sexta-feira ao meio-dia. Respirou fundo uma vez, não de tristeza, mas do jeito que se respira quando alguma coisa se encaixa no lugar. Depois pousou o copo na mesa e olhou para Priscila com a voz tranquila de quem já decidiu tudo. Você pode me ajudar com uma coisa? Priscila respondeu que podia. E Alice começou a contar, não sobre a humilhação de hoje, mas sobre um restaurante, um pai e um nome que ela carregava desde que nasceu. O que Priscila não sabia ainda era que ajudar Alice naquilo seria a coisa mais importante que ela faria naquele mês. E Leonardo, naquele exato momento, seguia circulando entre as mesas como se o chão sob os pés fosse completamente sólido, sem saber que acabara de apertar o gatilho da própria demissão. Seu Dário tinha chegado a São Paulo com 18 anos, uma mochila surrada e um endereço amassado no bolso. Não tinha parente na cidade, não tinha dinheiro guardado. Tinha o nome de um primo distante que trabalhava num restaurante na Zona Sul e disse que podia conseguir um lugar para ele dormir por algumas semanas. Algumas semanas viraram meses, os meses viraram anos. E Dário Ferreira, que chegou lavando prato, foi aprendendo cada canto daquele negócio com a paciência de quem sabe que não tem atalho. Não era o tipo de homem que se queixava. Chegava cedo, saía tarde, aprendia tudo o que podia observando quem estava à sua frente. Aprendeu a receber fornecedor, a conferir nota fiscal, a entender que cozinha boa não é só receita, é gestão, é ritmo, é saber o nome de cada pessoa que trabalha do seu lado. E seu Dário sabia o nome de todo mundo, dos garçons aos auxiliares de limpeza. Chamava cada um pelo nome. Toda vez, sem exceção. Quando o dono original quis se aposentar, Dário não tinha dinheiro para comprar o restaurante. Mas tinha algo que o dono reconhecia como mais valioso do que dinheiro. Sabia fazer o lugar funcionar. Fecharam um acordo. Dário assinou um empréstimo que levou 11 anos para pagar. E pagou até o último centavo, sem atraso, sem reclamação, sem pedir desconto no final. O restaurante Ferreira virou referência na Zona Sul, não por propaganda, não por prêmio em revista, por consistência, pelo jeito que seu Dário recebia cliente de chinelo com o mesmo aperto de mão que dava ao de terno. Tinha uma frase que repetia para qualquer funcionário novo que entrava. O sabor da comida não muda com a roupa de quem mastiga. Era uma regra, era uma filosofia, era quem ele era.
Alice cresceu naquele restaurante, não no salão, na cozinha. Sentada num caixote de madeira perto da porta de serviço, fazendo lição de casa com o barulho das panelas de fundo, enquanto o pai conferia nota fiscal com a caneta mordida e murmurava os números em voz baixa. Ela aprendeu a somar antes de aprender com a escola. Aprendeu o que é margem de lucro antes de aprender o que é equação. Cresceu entendendo que dinheiro que não é suado some com a mesma facilidade que entrou. Porque o pai dizia isso pelo menos uma vez por semana. Seu Dário nunca quis que ela ficasse no restaurante, não porque se envergonhasse do que fazia. Pelo contrário, tinha orgulho de cada tijolo daquele lugar. Mas queria que ela pudesse escolher livremente, sem sentir que devia nada ao negócio da família. Pagou a faculdade, incentivou cada passo, ficava acordado esperando ela chegar quando tinha prova, mesmo nos dias em que tinha que acordar às 5 da manhã para receber entrega. Alice escolheu administração, depois especializou em gestão de negócios, depois abriu a própria empresa de consultoria, depois mais 2. Construiu a vida que o pai havia sonhado para ela. E enquanto fazia isso, o restaurante seguia funcionando nas mãos do pai do mesmo jeito de sempre. Quando seu Dário morreu, 2 anos atrás, Alice herdou tudo. O nome na porta, os contratos com fornecedores, as dívidas remanescentes, a equipe inteira, e herdou também uma culpa silenciosa que ela nunca nomeou em voz alta. A culpa de quem deixou o pai gerir aquilo sozinho nos últimos anos, de quem sempre ia visitar em breve, e o breve nunca chegava a tempo. Por respeito à escolha do pai, ela nunca questionou Leonardo. Seu Dário havia contratado o homem e confiado nele, e Alice não queria desfazer as decisões do pai sem motivo real. Então, administrava à distância. Recebia relatórios mensais, analisava os números, assinava o que precisava ser assinado. Os resultados eram razoáveis, bons o suficiente para que ela nunca tivesse feito perguntas mais fundas. Mas nos últimos meses, alguns sinais começaram a aparecer. Uma funcionária antiga que pediu demissão de repente, sem dar explicação real. Um fornecedor que mudou de tom numa ligação, rápido demais, como se não quisesse falar sobre o Ferreira. Uma prima que, num jantar de família, disse que tinha ouvido umas coisas sobre o restaurante. E quando Alice pediu para explicar melhor, ela desviou o assunto com um sorriso desconfortável. Alice anotou cada coisa. Ficou observando. Esperou. Naquela sexta-feira, a ideia de almoçar no Ferreira não tinha sido aleatória. Ela queria sentir com os próprios olhos o que um cliente comum sentia ao entrar naquele lugar. Queria saber se o restaurante do pai ainda carregava o que o pai havia construído, ou se tinha virado outra coisa enquanto ela olhava para outro lado. O que Leonardo fez em menos de 2 minutos respondeu essa pergunta com uma clareza que ela não esperava. Na lanchonete da esquina, com o suco pela metade na frente, Alice contou tudo para Priscila. A herança, os sinais dos últimos meses e a cena de hoje, não só as palavras de Leonardo, mas a ordem do olhar dele, o que ele avaliou primeiro, o que aquilo significava. Priscila ouviu sem interromper. Quando Alice terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Você quer resolver isso como pessoa física ou como proprietária? Alice olhou para a mesa. Pensou no pai. Nas mãos do pai. No empréstimo de 11 anos. No caixote na cozinha. Em tudo que aquele nome na porta havia custado. Em tempo. Em suor. Em escolhas que seu Dário fez e nunca reclamou. Como proprietária, disse, mas com tudo documentado. Preciso saber o tamanho real do que está acontecendo lá dentro. Priscila acenou com a cabeça e já estava pegando o celular. Alice pegou o dela também. Procurou o nome de Paula na agenda, a ex-funcionária que havia pedido demissão 2 meses antes, sem dar explicação. O telefone chamou 2 vezes. Paula atendeu. Quando Alice se identificou, houve uma pausa do outro lado.
O silêncio de quem carrega alguma coisa há tempo e não sabia se tinha permissão para largar. Pode falar, disse Alice. Eu preciso saber. Paula respirou fundo e começou. O que Alice ouviu nos minutos seguintes era muito maior do que uma humilhação na entrada de um restaurante. Era o retrato de um lugar que havia mudado por dentro, devagar, em silêncio, enquanto ninguém com poder de agir estava olhando. E cada palavra de Paula respondia a uma pergunta que Alice ainda nem tinha formulado. Paula tinha saído do Ferreira 2 meses atrás, depois de 4 anos trabalhando lá. Não tinha dado explicação real para ninguém. Escreveu na carta de demissão que estava buscando novos caminhos, a frase genérica de quem não quer dizer o que realmente aconteceu. Seus colegas acharam estranho, porque Paula não era o tipo de pessoa que largava emprego sem motivo. Era organizada, comprometida, o tipo de funcionária que cobria turno dos outros sem reclamar. Mas ela foi embora e não voltou. Quando Alice se identificou ao telefone, Paula ficou em silêncio por alguns segundos longos. Depois disse com a voz baixa de quem está escolhendo as palavras com cuidado. Eu sabia que alguém ia ligar um dia, só não sabia se ia ser a senhora ou a polícia. Alice pediu que ela contasse tudo. Desde o começo, Paula contou. Leonardo havia chegado ao Ferreira como subgerente anos atrás e subido rápido, não porque era bom com pessoas, mas porque era bom com números e com a imagem que projetava para quem estava longe. Com seu Dário se comportava de um jeito, educado, eficiente, sempre com a resposta certa na ponta da língua. Com a equipe, quando o dono não estava por perto, era outro homem completamente. Os comentários sobre o perfil de cliente que ele queria no salão começaram devagar. Uma observação aqui, uma instrução vaga ali. Com o tempo, foi ficando mais claro. Leonardo tinha uma ideia muito específica de que tipo de pessoa deveria entrar pela porta do Ferreira. E essa ideia não tinha absolutamente nada a ver com a filosofia de seu Dário. Funcionários que não combinavam com a proposta do lugar começaram a ser pressionados sutilmente. Sem nada escrito, sem nada formal. Só o acúmulo de pequenas situações. Escala piorada de repente, tarefas humilhantes tratadas como rotina, comentários em tom de brincadeira que não eram brincadeira nenhuma. Até que pediam demissão por conta própria, e Leonardo registrava como saída voluntária, limpo no papel, sujo na prática. Paula tinha visto 3 pessoas saírem assim antes de ela mesma começar a sentir a pressão. Teve uma menina, disse Paula, que trabalhou lá por 2 anos. Ótima profissional. Ele começou a colocá-la sempre nos turnos piores. Finais de semana, feriados, viradas de plantão. Quando ela reclamou, ele disse que era escala técnica. Ela aguentou 6 meses assim e foi embora. Todo mundo na cozinha sabia o motivo real. Ninguém assinou nada. Alice escutou sem interromper. Tinha mais. O fornecedor de bebidas, contrato que deveria ser renegociado todo ano, havia sido renovado por 3 anos consecutivos sem nenhuma cotação com concorrentes. O preço estava consistentemente acima do mercado. Paula tinha notado porque era ela quem conferia as notas de entrada. Quando perguntou a Leonardo sobre a diferença de valor, ele disse que o fornecedor tinha condições especiais de prazo e que ela não precisava se preocupar com aquilo. Semanas depois, Paula entrou no escritório de Leonardo sem avisar para buscar um documento. Ele estava sentado à mesa com um envelope na mão. Quando a viu, guardou o envelope na gaveta depressa demais, rápido demais para ser natural. Não disse nada. Ela também não disse, mas entendeu exatamente o que tinha visto. Eu devia ter falado antes, disse Paula, com a voz de quem carrega a culpa há tempo. Mas eu precisava do emprego. Tenho filho. Não queria problema. Fui engolindo até não conseguir mais.
Alice ficou em silêncio por um momento. Você toparia assinar um depoimento com tudo que me contou? Paula não respondeu de imediato. Alice esperou sem pressionar. Se a senhora garantir que isso vai servir para alguma coisa de verdade, disse Paula por fim, eu assino. Vai servir, disse Alice. Desligou. Ficou olhando para a mesa da lanchonete por alguns instantes, com o copo de suco esquecido do lado. Priscila esperava em silêncio do outro lado da mesa, caneta na mão, olhando para a amiga. Quanto você consegue montar disso em documentação formal? Perguntou Alice. Depende do que mais você tem. O depoimento dela é o começo. Se tiver mais testemunhas e os registros financeiros, a gente constrói um caso sem brecha. Alice abriu o notebook que estava na bolsa. Entrou no sistema de gestão que ela acessava remotamente há 2 anos. Relatórios, contratos, lançamentos. Começou a navegar pelos arquivos com a objetividade de quem sabe exatamente o que está procurando. Foi então que o advogado ligou. Ela tinha pedido para ele retornar assim que pudesse. Ele falou alguns detalhes sobre o contrato de Leonardo, e numa das frases, quase de passagem, disse: como proprietária, a senhora tem acesso completo a todos os lançamentos, inclusive os anteriores à transferência formal. Alice não respondeu. Continuou olhando para a tela. Priscila, que estava do lado e ouviu, pausou as anotações. Olhou para Alice. Alice não precisou dizer nada. O jeito que ela fechou devagar o notebook foi suficiente para que Priscila entendesse. Entendeu o tamanho real do que estava nas mãos delas. E entendeu também por que Alice havia saído do restaurante sem gritar, sem chorar, sem dizer uma palavra a mais. Ela não tinha saído derrotada. Ela tinha saído para trabalhar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leonardo encerrava o serviço do almoço satisfeito. O salão havia funcionado dentro do padrão que ele esperava, e o dia estava exatamente como ele gostava, sob controle. Ele não sabia que naquela tarde, numa lanchonete da esquina, o nome dele estava sendo escrito em anotações que ele nunca deveria ter dado motivo para existir. Na segunda-feira seguinte, Leonardo chegou ao Ferreira às 9 da manhã como sempre. Paletó escuro, cabelos no gel, o chaveiro do restaurante rodando entre os dedos enquanto subia os degraus da entrada. Cumprimentou a recepcionista com um aceno, sem parar, sem olhar nos olhos, e foi direto para o escritório verificar a agenda do dia. Era uma semana comum para ele, ou assim ele pensava. O primeiro incidente aconteceu ainda antes do almoço. Marcos, um dos garçons mais antigos da casa, derrubou uma taça durante a montagem das mesas. A taça não quebrou, caiu no carpete e rolou sem fazer estrago nenhum. Coisa que acontece. Qualquer gerente que já trabalhou em restaurante sabe que acontece. Leonardo parou no meio do salão. Isso aqui não é bar de esquina, disse, com a voz alta o suficiente para que as outras 3 pessoas que estavam arrumando o salão ouvissem. Se você não consegue segurar uma taça, me avisa que eu coloco alguém que consegue. Marcos abaixou a cabeça. Não respondeu. Pegou a taça do chão, colocou no lugar e continuou o trabalho em silêncio. Ninguém disse nada. Todo mundo continuou arrumando mesa como se nada tivesse acontecido. O tipo de silêncio que não é tranquilidade, é cansaço. Do outro lado da cidade, Alice estava sentada na mesa da sala com o notebook aberto e 3 cadernos do lado. Priscila tinha chegado cedo com café e uma lista de perguntas para organizar o que Paula havia contado. As duas trabalharam por 2 horas seguidas, separando o que era relato pessoal do que podia ser documentado, identificando onde havia registro e onde seria preciso testemunha. Alice ligou para mais 2 ex-funcionárias que Paula havia indicado. As 2 atenderam. As 2 tinham histórias parecidas. Uma delas ainda guardava mensagens de texto que Leonardo havia mandado durante o período em que pressionava pela saída dela. Mensagens que sozinhas não provavam nada.
mas dentro de um contexto documentado, diziam tudo. Você quer juntar isso tudo antes de falar com o advogado ou já leva o que tem? Perguntou Priscila. Quero tudo antes, disse Alice. Quando eu sentar com ele, quero sentar com o caso fechado. No Ferreira, o almoço começou movimentado. Um casal chegou às 12h15, bem vestidos, reserva confirmada. Foram recebidos com atenção. 15 minutos depois, chegou outro casal, sem reserva, mas havia mesas disponíveis. A recepcionista foi perguntar a Leonardo se podia acomodá-los. Ele olhou de longe, avaliou. Deu uma resposta curta. Diz que está lotado. A recepcionista voltou para a entrada com o desconforto de quem sabe que está mentindo para alguém que não merece ser mentido. O casal agradeceu sem reclamar e foi embora. Ela ficou parada por um segundo, olhando a porta fechar, depois voltou para o posto dela sem dizer nada. Na cozinha, o chefe Roberto, 18 anos de casa, tinha começado ao lado de seu Dário, viu a cena pela fresta da porta. Ficou em silêncio. Não era a primeira vez. Sabia que não seria a última, pelo menos enquanto as coisas continuassem como estavam. Na parte da tarde, Alice recebeu os documentos que havia solicitado ao sistema de gestão. Passou 2 horas analisando os lançamentos dos últimos 3 anos, linha por linha. O padrão que Paula havia descrito estava ali, claro, nos números. O fornecedor de bebidas faturando consistentemente acima de mercado, renovações sem cotação, sem registro de processo seletivo, sem justificativa técnica de nenhum tipo. Priscila organizava os depoimentos escritos enquanto Alice trabalhava com os números. De vez em quando uma dizia alguma coisa para a outra e a outra anotava sem levantar a cabeça. Era o tipo de trabalho silencioso e concentrado que não precisa de muito comentário. Cada peça que se encaixava deixava o quadro mais claro, e o quadro estava ficando muito claro. No fim do dia, Leonardo reuniu os garçons no salão antes do fechamento. Havia um tom diferente nele naquela tarde, mais tenso, mais afiado. Talvez a semana tivesse começado com alguma coisa que o incomodava. Talvez fosse só o jeito dele quando não havia ninguém acima para controlar a impressão que causava. Esse restaurante tem um padrão, disse de pé no centro do salão, enquanto os funcionários ficavam em pé nas laterais. Eu não vou ficar repetindo isso toda semana. Quem não consegue trabalhar dentro desse padrão tem a porta. Fez uma pausa. Olhou para cada um devagar. Esse lugar vai continuar sendo o que eu construí, e vai continuar assim. Marcos, que estava na última fila, olhou para o chão. Roberto, que tinha entrado no salão para ouvir a reunião, ficou com os braços cruzados e a expressão fechada de quem está guardando alguma coisa há tempo demais. O que Leonardo disse naquele momento, esse lugar vai continuar sendo o que eu construí, ficou no ar por um segundo. Nenhum dos dois corrigiu, mas os dois pensaram na mesma coisa ao mesmo tempo. Naquela noite, Alice fechou o notebook, olhou para a pilha de documentos organizados na mesa e disse para Priscila: "Falta o advogado revisar e a gente tem tudo." Priscila olhou para a pilha. "Quanto tempo você dá para fechar isso?" Alice pegou o celular, verificou a agenda, até sexta. Eram apenas 3 dias. Priscila conhecia a amiga bem o suficiente para saber que não era otimismo, era planejamento. Leonardo dormiu tranquilo naquela noite, convicto de que o restaurante era seu. Alice dormiu com o caso quase fechado, convicta de que não era. E entre os dois havia uma pasta que crescia a cada hora, silenciosa, precisa, inevitável. Na manhã de quinta-feira, Alice acordou cedo, tomou o café que o pai tomava toda manhã, preto, sem açúcar, no copo de vidro que ela tinha guardado depois que ele morreu. Ficou parada na cozinha por um tempo, olhando para a janela, sem ver nada de específico. Pensou no pai.
no jeito que ele tinha de aparecer no restaurante todo dia, como se fosse a primeira vez, com a mesma atenção, o mesmo cuidado, o mesmo aperto de mão para todo mundo. Depois, foi para o quarto, abriu o guarda-roupa e escolheu o blazer escuro, calça social, o relógio que seu Dário havia dado quando ela entrou na faculdade. Um relógio simples, de couro, que valia mais pela história do que pelo preço. Ela o colocou no pulso devagar, olhou para o espelho por um segundo e foi. Levou a pasta. O Ferreira abria às 11h30. Alice chegou às 11h20, antes do movimento, quando o salão ainda estava sendo arrumado e a cozinha começava a esquentar. Estacionou do outro lado da rua, ficou no carro por alguns minutos com a pasta no colo. Não estava nervosa, estava concentrada, que é uma coisa completamente diferente. Às 11h25, saiu do carro, atravessou a rua e empurrou a porta do Ferreira. O salão estava quase pronto. Toalhas brancas, taças no lugar, o cheiro de cozinha chegando pelo corredor. Uma das recepcionistas levantou a cabeça quando Alice entrou. Uma moça jovem que Alice sabia chamar pelo nome. Carla, mesmo que Carla nunca tivesse visto o rosto dela. Bom dia, disse Alice com naturalidade. Carla, tudo bem? A moça piscou, levemente surpresa por ser chamada pelo nome. Bom dia, tudo sim. A senhora tem reserva? Não preciso de reserva, disse Alice. Mas gostaria de falar com o gerente, por favor. E Carla foi buscar Leonardo. Ele saiu do escritório com o sorriso profissional que reservava para visitas inesperadas antes do horário. Aquele sorriso calibrado, nem caloroso demais, nem frio demais. Quando dobrou o corredor e viu Alice parada na entrada com a pasta na mão. O sorriso ficou no lugar por 2 segundos, enquanto o cérebro tentava encaixar o rosto. Não encaixou. Ele não a conhecia. Bom dia. Posso ajudar? Alice olhou para ele com a tranquilidade de quem já sabe o final da história antes de começar a contá-la. Bom dia. Eu gostaria de falar com a proprietária do restaurante, por favor. Leonardo piscou uma vez. A proprietária não costuma vir pessoalmente. Se quiser deixar recado, posso... Acabou de chegar, disse Alice. O silêncio que veio depois durou menos de 4 segundos. Mas foi o tipo de silêncio que ocupa o espaço inteiro de um lugar. Que para o ar, que para o som, que faz todo mundo que está dentro dele perceber ao mesmo tempo que alguma coisa mudou. Carla, na recepção, ergueu a cabeça devagar. Marcos, que arrumava a última mesa do fundo, parou com o guardanapo na mão. Roberto abriu levemente a porta da cozinha e ficou parado na fresta, olhando. Leonardo ficou com a boca levemente aberta. Os olhos foram para a pasta. Voltaram para o rosto de Alice. Foram para o relógio. Voltaram para os olhos dela. E ali, naquele momento, alguma coisa começou a se mover dentro dele. Não de uma vez, mas devagar, como água fria subindo pelos pés. A senhora é... começou ele. Alice Ferreira, disse ela. Filha de Dário Ferreira, proprietária deste restaurante há 2 anos. Fez uma pausa curta, sem drama. Você pode me indicar a mesa central, por favor? Aquela ali serve. Não era uma pergunta. A mesa central era a mesa do pai. Era onde seu Dário fechava contrato com o fornecedor, olho no olho, porque dizia que negócio sério não se faz de longe. Era a mesa onde ele sentava quando precisava conversar com funcionários sobre algo importante. Era a mesa de onde ele via o salão inteiro, cada detalhe, cada pessoa, cada coisa que precisava de atenção. Alice puxou a cadeira, sentou e colocou a pasta sobre a toalha branca. Leonardo sentou do outro lado. Os ombros que entraram no salão eretos e confiantes agora tinham uma tensão diferente, pequena, mas visível para quem estava prestando atenção. E Roberto, ainda na fresta da cozinha, estava prestando muita atenção. Alice abriu a pasta com calma, sem pressa.
Organizou os documentos na mesa como quem já fez isso antes na cabeça muitas vezes. Pode ler com calma, disse ela. Leonardo começou a ler. Em primeira página era o rastreamento do fornecedor de bebidas. 3 anos de notas, preço médio de mercado ao lado, diferença acumulada destacada. A segunda tinha os registros de demissão dos últimos 2 anos, com datas, nomes e um padrão que ficava óbvio quando tudo estava na mesma folha. A terceira eram os depoimentos. Paula e mais 2 ex-funcionárias, todos assinados, todos com data. A quarta era o registro formal que Priscila havia protocolado na véspera, descrevendo com precisão o que havia acontecido na sexta-feira anterior, na entrada daquele mesmo restaurante. Leonardo leu página por página, sem falar nada. Quando terminou, ficou olhando para a última folha por alguns segundos. Depois, ergueu os olhos para Alice. Posso explicar cada ponto desses. Alice respondeu sem alterar o tom, sem apressar a voz. Eu sei que pode, mas eu não vim buscar explicação. Fechou a pasta com as mãos sobre a mesa. Vim comunicar o encerramento do seu contrato de trabalho por justa causa. Você tem 15 minutos para retirar seus pertences do escritório. Leonardo não respondeu. Abotoou o paletó com os dedos que já não obedeciam bem. Empurrou a cadeira devagar. Levantou e caminhou em direção ao escritório sob o silêncio absoluto de um salão que ele havia acreditado, por anos, que era seu. Marcos ainda segurava o guardanapo na mão. Carla olhava para a mesa central sem piscar. Roberto encostou as costas na parede da cozinha e fechou os olhos por um segundo. O segundo de quem finalmente soltou alguma coisa que estava segurando há muito tempo. Lá dentro, na mesa do pai, Alice ficou sentada em silêncio, com a pasta fechada na frente, esperando. Leonardo ficou dentro do escritório por 12 minutos. Ninguém no salão se moveu muito durante esse tempo. Carla ficou no posto dela arrumando papéis que já estavam arrumados. Marcos dobrou o mesmo guardanapo 3 vezes. Roberto voltou para a cozinha, mas deixou a porta entreaberta, do jeito que deixava quando queria continuar ouvindo o que acontecia no salão sem parecer que estava ouvindo. Alice ficou sentada na mesa central com as mãos sobre a pasta fechada. Não pegou o celular. Não olhou para o relógio. Esperou do jeito que o pai esperava quando tinha algo importante para resolver. Com a calma de quem sabe que o tempo está do seu lado. No 13º minuto, Leonardo saiu do escritório. Carregava uma caixa pequena, as coisas que tinha em cima da mesa, alguns documentos pessoais, uma caneta que ele guardava num porta-canetas de couro. Atravessou o corredor. Entrou no salão. A caixa nos braços mudava alguma coisa no jeito que ele andava. Os ombros que sempre entravam no salão com aquela postura calculada, agora tinham um peso diferente, pequeno mas real. Os olhos foram para frente, direto para a porta, sem parar em nenhuma das mesas, sem parar em ninguém. Marcos desviou o olhar quando Leonardo passou perto. Carla ficou olhando para a tela do computador com uma atenção que não tinha nada a ver com o que estava na tela. Leonardo chegou à porta, colocou a mão na maçaneta e por um segundo parou. Não virou. Ficou parado por esse segundo, como se fosse dizer alguma coisa. Depois empurrou a porta e saiu. Ela fechou com o barulho completamente comum de uma porta que fecha, sem drama, sem cena, com a banalidade exata que a situação merecia. Roberto saiu da cozinha e ficou parado no meio do corredor. Olhou para Alice na mesa central. Alice olhou para ele. Ele acenou com a cabeça. Um aceno pequeno, discreto, do tipo que não precisa de palavra nenhuma para dizer o que está dizendo. Alice correspondeu. Ela ficou mais alguns minutos na mesa antes de se levantar. Não porque precisava de tempo, porque queria sentir o lugar por um momento, sem ninguém gerenciando o que ela podia sentir nele. O salão estava quieto, as toalhas brancas, as taças, a luz que entrava pelas janelas da frente. Cheiro de cozinha. O barulho leve de alguém arrumando alguma coisa lá no fundo.
Era o mesmo lugar que ela conhecia desde criança, vista da calçada, vista pela janela do carro quando o pai parava para buscar alguma coisa, vista de relance em tardes que ela passou na cozinha sem prestar muita atenção no salão. Era o restaurante do pai, e tinha o cheiro do restaurante do pai. Só que do jeito errado. Com uma tensão acumulada que não deveria estar ali, um cansaço nas pessoas que ela conseguia ver, mesmo nas pequenas coisas, no jeito que Marcos dobrava o guardanapo sem precisar dobrar, no jeito que Carla olhava para a tela sem realmente olhar. Alice levantou, pegou a pasta e chamou toda a equipe para o salão. Vieram aos poucos. Garçons, recepcionistas, pessoal da cozinha. Roberto foi o último a sair, tirando o avental enquanto andava. Ficaram em pé entre as mesas, sem saber muito bem o que esperar. Alice ficou em pé no centro do salão. Não levou o discurso preparado, não tinha papel na mão. Contou quem era, contou sobre o pai, sobre o caixote na cozinha, sobre o empréstimo de 11 anos, sobre a frase que seu Dário repetia para funcionário novo. O sabor da comida não muda com a roupa de quem mastiga. Disse que tinha administrado a distância por tempo demais e que isso era uma falha dela, não deles. Disse que o restaurante ia voltar a ser o que o pai havia construído, um lugar onde qualquer pessoa, do jeito que estivesse, seria recebida com respeito. Depois disse que o processo de contratação do novo gerente seria aberto, que a equipe teria voz e que qualquer pessoa que quisesse conversar sobre o que havia vivido ali nos últimos anos poderia fazer isso sem medo. Ninguém falou por um momento. Então Alice olhou para o fundo do salão, onde Paula estava parada. Alice havia avisado com antecedência e Paula havia vindo. "Paula, você topa voltar?" Paula ficou em silêncio por um segundo. Depois disse que sim, com a voz firme de quem já havia tomado essa decisão antes de chegar ali. Roberto, que estava ao lado, não disse nada, mas o jeito que os ombros desceram, a tensão saindo devagar, visivelmente, disse mais do que qualquer frase. Marcos levantou a mão com cuidado, como quem não tem certeza se pode falar. Dona Alice parou, recomeçou. Seu Dário. Seu pai era um homem muito bom. A gente sentia muita falta do jeito que o lugar era quando ele estava aqui. Alice olhou para ele. Eu sei, disse. Eu também sentia. Naquela tarde, depois que a equipe voltou para os postos e o restaurante abriu para o serviço do jantar, Alice ficou sentada no escritório por um tempo. Não o escritório de Leonardo. Ela havia pedido que deixassem para reorganizar depois. Ficou numa cadeira perto da porta da cozinha, o mesmo lugar onde o pai ficava quando queria observar o movimento sem atrapalhar ninguém. O serviço fluiu, não perfeitamente. Tinha o peso de um dia pesado, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas havia algo diferente no ar. Uma leveza que Roberto descreveria para Paula mais tarde como o jeito que o lugar era quando seu Dário ainda andava por ali. Alice ficou até o final do serviço. Cumprimentou cada funcionário pelo nome quando foram saindo. Agradeceu a cada um. Quando o último garçom saiu e o salão ficou vazio, ela apagou as luzes, pegou a pasta e foi embora. Deixou o relógio do pai no pulso. Leonardo Mancini, naquela mesma noite, ligou para 2 contatos do setor tentando se recolocar antes que a história se espalhasse. Em cidades onde o mercado de gastronomia é menor do que parece, o histórico viaja mais rápido do que o currículo. Ele ainda não sabia disso. Aprenderia em breve. Nas semanas seguintes, Alice não tentou consertar tudo de uma vez. Seu Dário sempre dizia que restaurante que muda rápido demais perde o que tinha de bom junto com o que tinha de ruim. Então ela foi devagar. Ouviu antes de decidir. Perguntou antes de mudar. Passou as primeiras 2 semanas simplesmente presente, chegando cedo, ficando até o final do serviço, sentada perto da cozinha com um caderno, anotando o que via. O que ela viu confirmou o que já sabia. A equipe era boa,
Tinham pessoas ali que carregavam o restaurante nas costas há anos, sem reconhecimento, sem voz, sem ninguém que perguntasse o que elas achavam. O problema nunca tinha sido a equipe. O problema tinha um nome, e agora esse nome não estava mais na folha de pagamento. O processo para contratar o novo gerente durou um mês. Alice fez questão de incluir Roberto e Paula nas rodadas de entrevista. Não como observadores, mas como parte da decisão. Quando o nome foi escolhido, foi uma escolha que toda a equipe reconhecia como certa. Não precisou de explicação. Paula voltou na primeira semana e assumiu a supervisão do atendimento 3 meses depois. Era um cargo que Alice criou porque era necessário e porque Paula merecia. E porque seu Dário sempre disse que bom funcionário sem cargo é talento desperdiçado. O contrato com o fornecedor de bebidas foi encerrado imediatamente. Depois de cotação com 3 concorrentes, o novo fornecedor entrou com um preço que liberou uma margem que não existia antes. Alice converteu parte dessa margem em reajuste de salário para os garçons. A primeira correção real que a categoria recebia em 4 anos. Quando o comunicado saiu, Marcos ficou parado olhando para o papel por um longo momento antes de dobrar e guardar no bolso. Leonardo não contestou o desligamento. Tinha advogado, sabia o que os documentos significavam e tinha experiência suficiente no setor para entender que não havia ângulo favorável a explorar. A negociação de ressarcimento foi conduzida pelos advogados nos meses seguintes e encerrada sem processo. Ele preferiu resolver em silêncio, a ter o histórico exposto em registro público. Tentou se recolocar em outros restaurantes da cidade. Alguns contatos do setor, alguns currículos enviados, algumas conversas que começavam bem e esfriavam rápido demais. Em cidades onde o mercado de gastronomia é menor do que parece para quem está de fora, o histórico de uma saída como aquela chega antes do currículo. Não com barulho, só chega. 5 semanas depois da tarde da demissão, numa sexta-feira, Alice ligou para Priscila. "Você está livre para almoçar?" Priscila perguntou onde. "Vem de academia", disse Alice. Igual da última vez. Elas desceram do carro juntas no mesmo horário, na mesma calçada. Leggings, tênis de corrida, cabelos presos, garrafa d'água, o mesmo visual, a mesma rua, a mesma sexta-feira ao meio-dia. Mas desta vez, antes que elas chegassem à porta, ela se abriu. O novo gerente estava na entrada. Quando viu as duas se aproximando, abriu o braço com a naturalidade de quem está no lugar certo fazendo a coisa certa. "Dona Alice, doutora Priscila, a mesa de vocês está pronta." Conduziu as duas pelo salão com a leveza de quem nunca precisou calibrar o jeito de receber alguém. Sem avaliar, sem calcular, só receber. A mesa era a mesa do centro, a mesa do pai. O salão estava cheio naquela sexta-feira. Toalhas brancas, taças de cristal. O murmúrio controlado de gente que aprendeu a falar baixo em lugares assim. Tudo igual a 5 semanas atrás. A luz, o espaço entre as mesas, o cheiro de cozinha chegando pelo corredor. Só que havia algo diferente. Algo que não tinha nome fácil, mas que qualquer pessoa sensível conseguia sentir quando entrava. Uma leveza. O tipo de leveza que aparece quando um peso que estava ali há tempo vai embora sem fazer barulho. Marcos passou perto da mesa com uma bandeja e, quando viu Alice, parou por um segundo. Sorriu. Não o sorriso de funcionário para patrão, mas o sorriso de alguém que está aliviado de verdade e não sabe esconder. Alice correspondeu. Paula saiu da cozinha por um momento, viu as duas sentadas e levantou a mão num gesto rápido e discreto antes de voltar. Era o jeito dela, sem cerimônia, sem exagero. Exatamente como seu Dário gostava das coisas. Roberto mandou 2 pratos que ninguém havia pedido. Uma entrada da casa pequena com um bilhete embaixo que dizia apenas "Bem-vindas de volta". Alice dobrou o bilhete e colocou na bolsa. Priscila pediu o ossobuco. Alice pediu o mesmo. Ficaram em silêncio por um momento depois que o garçom foi embora.
O silêncio confortável de duas pessoas que não precisam preencher o ar com palavra nenhuma. Priscila olhou para o salão, para as mesas cheias, para o movimento da equipe, para a luz da tarde entrando pelas janelas da frente. Depois olhou para Alice. Seu pai estaria orgulhoso. Alice não respondeu de imediato. Olhou para a mesa, a toalha branca, as taças, o bilhete dobrado dentro da bolsa. Pensou no caixote de madeira na cozinha, no café preto no copo de vidro, no relógio no pulso. Ele construiu um lugar bom, disse por fim. A gente só trouxe de volta o que sempre foi dele. Priscila levantou o copo d'água com o sorriso de quem ganhou alguma coisa que não tem nome certo. Alice levantou o dela. Lá fora, a cidade seguia com a indiferença de sempre. O trânsito, a calçada, o movimento comum de uma sexta-feira ao meio-dia. Mas ali dentro, na mesa do centro, com o cheiro da cozinha do pai e o nome da família na porta, significando exatamente o que o homem que o colocou ali havia planejado que significasse, duas mulheres brindavam em silêncio, sem discurso, sem plateia. Só a justiça simples e completa de uma coisa que voltou ao lugar onde sempre deveria ter estado. E o nome Ferreira na porta continuaria ali. Não como herança, mas como promessa. A promessa que seu Dário havia feito a cada pessoa que entrou pelaquela porta, de chinelo ou de terno, e que Alice acabava de renovar. Algumas pessoas acreditam que um cargo dá o direito de decidir quem merece respeito. Mas o respeito de verdade nunca depende da roupa que alguém veste, da cor da pele ou da aparência que tem ao entrar por uma porta. Ele nasce do caráter, da humildade e da forma como tratamos quem cruza o nosso caminho. Seu Dário construiu um restaurante onde todos eram bem-vindos, e Alice apenas devolveu aquele lugar ao propósito que ele sempre teve. Que essa história nos lembre de nunca julgar alguém pela primeira impressão, porque muitas vezes a pessoa que parece não ter poder é justamente quem pode mudar tudo. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários o que mais marcou essa história. E se você gosta de histórias emocionantes como esta, que mostram que a justiça sempre encontra o seu caminho, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.